Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e eu queria fazer uma leitura e comentários aqui sobre a curiosidade e uma certa vaidade, uma certa, como é que eu posso dizer, como é que o padre utiliza aqui, ó, soberba do intelecto que afetam alguns católicos e que prejudicam demais a vida espiritual das pessoas e que pode ter prejudicado a sua, pode estar prejudicando a sua. Eu queria que você prestasse bem atenção no texto, tá certo? Que eu vou ler e alguns comentários que eu vou fazer. E como você vai conseguir correlacionar muitas dessas histerias, tá certo? Que nós vemos na internet com essa curiosidade e essa desordem de conhecimento, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela curiosidade. Eu deveria começar pela ignorância, mas eu quero começar pela curiosidade, tá? Teologia Ascética e Mística, página 341.808.2. A curiosidade é uma doença da mente que só faz aumentar a ignorância religiosa, pois leva-nos a buscar com maior ardor os conhecimentos que causam deleite em prejuízo dos proveitosos, fazendo-nos com isso perder um tempo precioso. Muitas vezes a ela se agregam a ansiedade e a precipitação, que fazem com que sejamos absorvidos pelos estudos que alimentam a curiosidade, em detrimento dos que são de maior importância, tá? Então vamos aqui entender uma coisa. O que é esta curiosidade, segundo o padre Adolfo Tanqueray, que prejudica a vida espiritual? A pessoa, ela ainda não está preparada para determinados assuntos, para determinados conhecimentos, tá? E não é que ela também não esteja preparada, não é só isso. É que antes dela se aprofundar em temas mais complexos, ela está precisando, na verdade, de conhecimentos mais básicos, tá? Por quê? Vamos lá. A nossa vida é curta. Nós temos um limite de tempo durante o dia para fazer certas coisas. Nós precisamos alcançar uma certa perfeição cristã, tá? Para que nós chegamos em patamares maiores, tá? Em degraus acima, precisamos começar de baixo. Se a gente nem sequer chegou nos degraus do meio, a gente não pode achar que vamos chegar nos degraus mais altos, porque nós iremos tropeçar, não iremos conseguir. Trazendo isso para a vida espiritual. No lugar da gente querer adentrar em temas complexos que muitas vezes até os próprios padres têm dificuldade de conhecer, tá? Nós precisamos nos esforçar em focar naquilo que é essencial para nós naquele momento. E aqui nós vamos começar a entender que o estudo ele também tem a ver com o momento de cada pessoa, tá? Então vamos lá. Vamos imaginar o padre Paulo Ricardo, com todo o conhecimento que ele tem, ele não pode ficar perdendo tempo com assuntos básicos. Porque onde ele está, no patamar em que ele está, ele precisa continuar evoluindo. Porém, vamos imaginar nós que não temos um conhecimento do Garrigou Lagrange, né, do próprio Padre Tanqueray, nós não podemos querer nos meter e perder tempo com temas tão complexos da teologia, da filosofia e da espiritualidade e ignorar aquilo que nós estamos precisando hoje. Pode ser que nós estejamos querendo entender as profundidades da Suma Teológica, por exemplo, e nós ainda nem aprendemos a fazer uma oração mental, tá certo? Estamos querendo entender, né, fazer especulações sobre a teologia mais profunda da Trindade, mas nós ainda nem conseguimos entender o que é uma paixão, né? Tem alguém me ligando, sempre tem alguém me ligando na hora do vídeo. O que é uma paixão, o que é um vício. Então perceba como a pessoa começa a colocar os carros na frente dos bois. E no lugar dela se preocupar com estudos mais básicos, ela vai querer, devido à curiosidade doentia, perder tempo com coisas mais complexas. Ela não vai progredir na fé, tá? Qual é a maneira correta de proceder? Estudando coisas de acordo com a nossa capacidade, com a nossa possibilidade. Sabe qual é o resultado? Vai passar 10 ou 20 anos e o sujeito nunca conseguiu ter um conhecimento sistematizado, porque ele é curioso, tá? Como ele é curioso, ele fica querendo estudar várias coisas ao mesmo tempo e nunca sistematiza. Quando a gente está numa faculdade, perceba que tem uma grade curricular.
né? Eu mesmo, quando estou dando aula para os meus alunos de contabilidade, os temas eles vão começando do mais básico para o mais difícil, para que as pessoas entendam. Senão, 4 anos depois, ninguém entenderia nada, né, de contabilidade. Da mesma forma, na vida espiritual, precisamos estudar coisas de cada vez. Então, vamos lá. O padre, ele diz o seguinte, olha, para vencer a curiosidade, ele vai propor, deixa eu ver aqui o que é que ele vai propor. Ele vai propor três coisas. A primeira coisa que ele vai propor: estudar primeiro não o que é agradável, mas o que é proveitoso e, sobretudo, o que é necessário. O que é necessário vem primeiro, disse São Bernardo. Além disso, somente nos devemos ocupar com outras coisas por recreação. Por conseguinte, leituras que alimentam mais a imaginação do que o entendimento, como são quase todas as novelas, publicações de novidades e rumores do mundo, como jornais e revistas, precisam ser moderadas. Então vamos lá. Dentro da espiritualidade e da teologia, dentro da doutrina, primeiro eu vou estudar aquilo que eu estou precisando, tá? Aquilo que eu estou precisando, aquilo que é necessário para mim. Qual a minha dificuldade agora? É vida de oração? É sacramentos? É me apaixonar mais pela Santa Missa? Então é para isso que eu vou. E eu vou abrindo mão de coisas mais complexas. A segunda dica dele: nessas leituras, deve-se evitar a pressa excessiva, sem querer devorar rapidamente um volume inteiro. Quando se trata de boas leituras, é importante que se leia devagar, para melhor compreender e apreciar o conteúdo. Veja, quando o assunto é espiritualidade, se você lê um livro desse num mês, ou numa semana, ou em 2 meses, você não entendeu nada, tá? Você não entendeu nada. Eu nunca caí na besteira de querer ler esse livro de capa a capa, porque, primeiro, que não é assim que lê, tá? Espiritualidade, na minha opinião, a gente sempre tem que ler devagar, comparando com a própria vida, porque senão fica uma leitura meramente recreativa e eu não seria impactado com a leitura. Por exemplo, quando eu estudo aqui, por exemplo, sobre paixões, vícios, os pecados capitais, eu preciso me perguntar profundamente em cada parágrafo que eu vou lendo, como é que está a minha vida em relação àquilo. Então, leitura espiritual não é para colecionar, tá? É para meditar e para tentar praticar. Não faz sentido um católico querer pegar 100 livros de teologia espiritual e querer ler em 2 anos, 3 anos. Primeiro que não faz sentido para ele, tá? Ele não vai conseguir aplicar tudo na vida dele, tá? E segundo que não faz sentido do ponto de vista acadêmico e propriamente dito teológico, tá? Ele não vai entender. Tudo bem? Nem o Garrigou Lagrange entenderia. Nem o Tanqueray entenderia. Vamos continuar aqui a segunda dica dele, ó. Isso será muito mais fácil se estudarmos não por curiosidade ou apenas pelo prazer do conhecimento, mas por motivo sobrenatural, para a nossa própria edificação e a dos outros. Abre aspas, que se edifiquem os outros, isso é caridade, que se edifiquem a si mesmo, isso é prudência. Uma frase de São Bernardo, né? Então vamos lá. Como disse Santo Agostinho, né? Devemos colocar a ciência a serviço da caridade. Abre aspas, deixemos que o conhecimento seja usado para erigir a estrutura da caridade, fecha aspas. De fato, mesmo no estudo das questões de espiritualidade, há alguns que buscam mais satisfação da curiosidade e da soberba do que a purificação do coração e a prática da mortificação. E veja, quando você começa a estudar questões de espiritualidade, rapaz, é tanto assunto legal, é tanto assunto interessante, que você simplesmente não consegue encontrar na paróquia, e que quando você menos percebe, você está lá uma semana lendo aquilo e simplesmente deixou de ler o que você realmente deveria porque está precisando, né? Devemos também fugir do orgulho, pois diz Scupoli, o orgulho do intelecto é mais perigoso e mais difícil superar do que o orgulho da vontade. Então vamos lá. Eh, como é que cura, né, essa soberba do intelecto? É necessário, antes de tudo, submeter-se com docilidade de criança aos ensinamentos da fé. Certamente é lícito buscar o entendimento dos dogmas, o que se consegue com uma paciente e laboriosa investigação, auxiliada pelas obras dos santos padres e doutores, principalmente Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Todavia,
Isso deverá ser feito com piedade e sobriedade, como nos diz o Concílio Vaticano, né, seguindo a máxima de Santo Anselmo. Abre aspas. A fé em busca do entendimento, né, fecha aspas. Com isso, evitamos o que chamamos de hipercrítica, que atenua e minimiza os dogmas com o pretexto de explicá-los. Desse modo, submetemos o nosso juízo não apenas às verdades da fé, mas também às orientações pontifícias. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem tanto adolescente e homem novo e também mulher nova dizendo que o Papa não é Papa por quê? Dizendo que a missa não vale por quê? Vocês acham que eles têm capacidade verdadeira de discorrer sobre esses assuntos? A resposta não, tá? É porque, devido a uma profunda curiosidade por assuntos que estão acima do intelecto deles, eles começam a ler um monte de coisas, não entendem nada e começam a tirar conclusões, tá? Vamos lá. Quanto às demais questões, livremente discutidas, deixaremos aos outros a liberdade devida para opinar como parecer-lhe correto e não trataremos com desdém as que são contrárias às nossas. Com isso, chega-se à paz dos intelectos. Uma das coisas mais incríveis que pode acontecer com um cristão é essa paz do intelecto. Ou seja, ele não precisa mais ficar o tempo inteiro querendo argumentar, mostrando que está errado ou que está certo e que o outro está errado, né? É uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que Deus me deu. Porque antigamente, no começo da minha conversão, nos primeiros 5 anos, eu tinha que estar certo. E eu não conseguia ir para casa sem vencer um debate. Aí o tempo vai passando. Marterson, é errado bater palma na missa? É correto bater palma na missa? Meu irmão, é um assunto que eu não me meto, tá? Eu poderia dar uma opinião, mas eu não me meto. Eu quero paz. E veja, eu não tenho mais a necessidade de estar explicando. Porque quando você vai abrindo mão, e é uma graça que Deus te dá, né? De você não precisar mais ganhar o debate, aí você começa a nem querer se meter em certos discursos, em certas confusões. É errado bater palma na missa? É certo bater palma na missa? É errado fazer isso? É certo fazer isso? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São coisas que eu não me meto e nem preciso me meter. Independente se o meu vizinho faz de um jeito e o meu outro vizinho faz do outro, a minha vida não muda nada. Eu continuo na minha paz. Então, quando a pessoa abraça, né, essa humildade, que não é uma humildade própria, é o próprio Deus que dá, ela vai começando a abrir mão dessa curiosidade vã, né? Por exemplo, eu comprei um direito canônico, só que eu não tenho pretensão de estudar o direito canônico. Não vou mentir. Eu comprei porque eu consegui uma promoção de R$ 30. Eu estava passando aqui no centro e o rapaz estava vendendo 30 conto. Eu me pergunto, quem é que compra um direito canônico por R$ 30? Eu. Olha que proeza, né? Eu acho que alguém comprou errado, algum estudante de direito empolgado comprou o direito canônico achando que ia usar na faculdade. Aí deve ter vendido lá por algum valor. Só que eu não tenho pretensão de estudar. Isso aqui é muito complexo para mim, tá? Se eu fosse estudar isso aqui profundamente para entender, eu acho que eu iria ter que parar minha vida, né? Eu acho que eu iria ter que parar minha vida. Deixa eu ver aqui um tema, só um tema mesmo, ó. Dos prazos e das dilações. Dos prazos e das dilações. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei nem o que é isso. Das pessoas a admitir na sala do tribunal e do modo e do modo de redigir e de conservar os autos. Meu irmão, eu não sei nem o que é isso aqui que esses caras estão falando, né? Enfim. Então, que a gente possa tomar cuidado com essa curiosidade exacerbada. Infelizmente, muitas dessa galera tradicionalista, tá? Não tô falando dos tradicionais verdadeiros. Tradicionalista, Red Thread, sede vacante, todas essas pessoas sofrem de uma certa curiosidade mórbida, curiosidade doentia, tá? Então, que tomemos cuidado. Abraço.